Uma idosa milionária com uma doença terminal foi abandonada por seus filhos no hospital. Quando eles voltaram para receber a herança, caíram em lágrimas ao ver o que a idosa tinha deixado em seu testamento. O que acontece em seguida é ainda mais chocante. Deixe o like para continuar acompanhando os próximos vídeos e não esqueça de se inscrever no canal para receber mais histórias incríveis como essa. Maria Helena sentiu o carro frear suavemente em frente ao hospital. Pelo vidro, observou a fachada impecável, com grandes janelas de vidro que refletiam o céu limpo e o movimento constante da entrada. Eduardo saiu primeiro, ajeitando o terno, enquanto Carolina retocava o batom com precisão. Ela estava de óculos escuros, como se quisesse esconder algo. Talvez os olhos que já não brilhavam como antes. Pronto, mãe. Chegamos. Aqui você vai ter tudo do bom e do melhor, disse Eduardo, abrindo a porta do carro para ela. O sorriso tão ensaiado que parecia pertencer a outra pessoa. Maria Helena desceu devagar, apoiando-se na bengala. Sentia o peso dos anos em cada movimento, mas seu olhar atento percorria o hospital e os filhos, como se tentasse decifrar o que estava por trás de cada gesto. Não era a primeira vez que percebia aquela pressa disfarçada de cuidado. O hospital era luxuoso, mais parecido com um hotel 5 estrelas. No saguão, lustres de cristal pendiam do teto, e o cheiro de lavanda tomava conta do ambiente. Eduardo e Carolina caminharam à frente, apressados, enquanto uma enfermeira de uniforme impecável veio receber Maria Helena. Ela mal teve tempo de admirar o lugar. Os filhos já estavam discutindo os papéis na recepção. Eu cuido de tudo, mãe. Só assine aqui, disse Carolina, estendendo uma prancheta com pressa. Posso ao menos ler antes? Maria Helena respondeu segurando a prancheta com firmeza inesperada. Carolina hesitou, mas Eduardo interferiu com um tom conciliador. Não precisa se preocupar com isso, mãe. É só um protocolo. Maria Helena assinou sem pressa, olhando para os filhos com uma calma que escondia a dor. Sabia que aquilo era mais sobre eles do que sobre ela. Pouco tempo depois, doutora Clara chegou para recebê-la. Jovem, com um sorriso acolhedor e um olhar que parecia enxergar além das palavras, a médica ofereceu sua mão para conduzir Maria Helena ao quarto. Senhora Maria Helena, seja bem-vinda. Vou cuidar da senhora pessoalmente. Qualquer coisa que precisar, é só me chamar. Obrigada, doutora, mas acho que sei exatamente quem vai precisar de cuidados aqui, respondeu Maria Helena, lançando um olhar rápido aos filhos, que conversavam entre si, sem se importar em disfarçar a pressa. O quarto era espaçoso, com grandes janelas que deixavam a luz do sol entrar, uma poltrona confortável ao lado da cama e uma televisão presa na parede. Parecia mais um quarto de hotel do que de hospital, mas isso não a confortava. Quando finalmente se viu sozinha com doutora Clara, Maria Helena se ajeitou na cama e soltou um longo suspiro. A senhora está confortável? Perguntou a médica preocupada. Maria Helena a encarou por alguns segundos, como se estivesse medindo sua confiança. Então, com a voz baixa, mas firme, disse algo que fez Clara se arrepiar. Eu sei o que estão esperando de mim. Doutora Clara não respondeu de imediato, mas percebeu algo nos olhos de Maria Helena que não combinava com sua aparência frágil. Era um misto de mágoa e determinação. No corredor, Eduardo e Carolina se despediram com beijos rápidos no rosto da mãe e justificativas vagas sobre compromissos inadiáveis. Maria Helena não os acompanhou até a porta. Apenas ficou ali, olhando pela janela, enquanto as palavras que acabara de dizer à médica ecoavam em sua mente. Rosana atravessava os corredores do hospital com passos leves, o rosto iluminado por um sorriso que parecia sincero. Carregava na mão uma sacola com frutas frescas, cuidadosamente escolhidas, e uma revista de palavras cruzadas que sabia que Maria Helena gostava. A empregada sempre fazia questão de parecer atenciosa, uma amiga leal, mesmo que seus verdadeiros interesses fossem bem diferentes. Assim que entrou no quarto, encontrou a idosa sentada na poltrona, com os óculos na ponta do nariz e o olhar fixo em uma folha de papel que segurava com as mãos firmes. Bom dia, dona Maria Helena. Olha só o que eu trouxe para a senhora. Rosana colocou a sacola sobre a mesinha ao lado da cama, ajeitando-a como se fosse um presente especial. Maria Helena levantou os olhos lentamente, como se medisse cada movimento da empregada.
Um sorriso discreto surgiu em seus lábios, mas não disse nada. Rosana não parecia se importar com a falta de resposta. Sentou-se na cadeira ao lado, como se já fizesse parte da rotina da idosa, e começou a falar sobre banalidades. Seus filhos mandaram um abraço, viu? Estão preocupados com a senhora. Disseram que em breve virão visitá-la de novo. A voz de Rosana era melosa, mas Maria Helena percebeu a falta de convicção em cada palavra. Preocupados? Interessante, respondeu Maria Helena, dobrando o papel com calma e colocando-o sobre a mesa. E o que mais eles disseram? Rosana hesitou por um instante. Sabia que precisava medir suas palavras com cuidado. Nada de muito importante. Só comentaram que estão ocupados com algumas coisas da casa. Eduardo falou sobre umas reformas e Carolina está lidando com umas questões do trabalho. Coisas de rotina. Maria Helena manteve o olhar fixo em Rosana por alguns segundos, antes de se levantar com a ajuda da bengala. Caminhou devagar até a janela e ficou observando o movimento lá fora. Rosana sentiu um leve desconforto com o silêncio, mas logo retomou sua postura usual. Sabe, dona Maria Helena, eu estava pensando, a senhora está sendo muito forte. Poucas pessoas teriam essa serenidade diante de tantas mudanças. Eu admiro muito isso. Maria Helena não respondeu de imediato. Continuou olhando pela janela, como se as palavras de Rosana não tivessem peso algum. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas carregava uma firmeza que fez Rosana prestar atenção. Serenidade é uma palavra interessante, mas eu diria que é mais sabedoria. Sabedoria para observar o que realmente importa. Rosana ficou sem reação por alguns instantes. Antes que pudesse responder, a porta se abriu e Dr. Maurício entrou, carregando uma pasta de couro escura. Ele vestia um terno bem cortado e um sorriso controlado que não chegava aos olhos. Dona Maria Helena, que prazer vê-la hoje. Espero não estar interrompendo nada importante. Interrompendo? Não, doutor, por favor, entre. Parece que estamos sempre rodeados de assuntos importantes ultimamente. Maria Helena voltou a sentar na poltrona, enquanto Rosana se levantava rapidamente, ajeitando o cabelo como se estivesse tentando impressionar o advogado. Dr. Maurício colocou a pasta sobre a mesa e puxou uma cadeira. Abriu a pasta com calma, revelando uma pilha de papéis organizados. Rosana se posicionou discretamente ao lado, tentando ler o conteúdo sem chamar atenção. Vim tratar de alguns detalhes do seu testamento, dona Maria Helena. Nada urgente, mas acho que é sempre bom deixar tudo em ordem. Afinal, nunca se sabe, não é? O tom dele era gentil, mas Maria Helena percebeu um subtexto que soava quase como um aviso. Claro, doutor. É sempre bom estar preparada. Ela cruzou as mãos sobre o colo, mantendo um olhar atento enquanto ele começava a explicar. Rosana, fingindo estar distraída, pegou um bloco de notas da mesa e começou a rabiscar algo. Mas, na verdade, estava prestando atenção em cada palavra dita. Doutor. Maurício, por sua vez, falava sobre cláusulas e termos legais com uma fluidez ensaiada. Maria Helena ouvia tudo com paciência, mas não fazia perguntas, o que deixou o advogado um pouco desconfortável. Após alguns minutos de explicações, Dr. Maurício fez uma pausa, ajeitando os papéis como se estivesse organizando seus pensamentos. Há uma questão que gostaria de sugerir, dona Maria Helena. Algo que pode proteger ainda mais os seus bens no futuro. Ele puxou um novo documento da pasta e colocou sobre a mesa, girando-o na direção dela. Maria Helena pegou o papel com cuidado e começou a lê-lo. Rosana inclinou-se ligeiramente, tentando espiar sem ser notada. O silêncio no quarto tornou-se pesado, enquanto a idosa examinava cada linha. Interessante, doutor. Parece que o senhor pensou em tudo. Maria Helena colocou o papel de volta na mesa e olhou para ele com um sorriso que não revelava nada. Apenas faço o meu trabalho, dona Maria Helena, sempre pensando no melhor para a senhora. O advogado manteve o tom cortês, mas seus olhos denunciavam uma leve tensão. E eu aprecio isso. Mas sabe o que mais eu aprecio, doutor? Pessoas que falam abertamente sobre suas intenções. Isso sim é um gesto de confiança. Maria Helena olhou rapidamente para Rosana, que disfarçou mexendo na sacola sobre a mesa. Dr. Maurício pareceu hesitar por um momento, mas logo retomou sua postura profissional. Guardou os papéis na pasta e se levantou. Bem, não quero tomar mais do seu tempo.
Qualquer coisa, estarei à disposição. Ele apertou a mão de Maria Helena e deu um leve aceno para Rosana antes de sair. Assim que a porta se fechou, o sorriso de Rosana desapareceu por um instante. Pegou a sacola com as frutas e começou a arrumar as coisas sobre a mesa, enquanto lançava olhares furtivos para o papel que Maria Helena havia lido. Esse advogado é mesmo muito atencioso, não é, dona Maria Helena? Sempre tão dedicado, comentou Rosana, tentando parecer desinteressada. Todos nós somos dedicados de uma forma ou de outra, Rosana. A questão é, dedicados a quê? Respondeu Maria Helena sem desviar o olhar. Rosana não soube o que dizer. Apenas arrumou a sacola e saiu, prometendo voltar em breve. Assim que ficou sozinha, Maria Helena pegou novamente o papel que o advogado havia deixado, analisando-o com atenção, enquanto uma expressão enigmática tomava conta de seu rosto. Doutora Clara estava no quarto de Maria Helena no início da tarde, acompanhando a rotina de medicações da paciente. As janelas abertas deixavam a luz suave do dia entrar, iluminando a cama bem arrumada e a poltrona em que Maria Helena estava sentada, com uma manta dobrada cuidadosamente sobre as pernas. O ambiente era sereno, mas Clara percebia que havia algo mais na postura da idosa, uma espécie de peso que não era físico. Doutora Clara, chamou Maria Helena, de repente, sua voz cortando o silêncio tranquilo. A senhora já se perguntou como certas pessoas acabam sozinhas, mesmo rodeadas de tantas outras. Clara estava acostumada a conversas reflexivas com pacientes, mas o tom de Maria Helena parecia diferente, mais profundo. A médica puxou uma cadeira para se sentar ao lado dela, ajustando o bloco de anotações no colo. Às vezes, penso nisso sim, dona Maria Helena, mas acredito que sempre há uma história por trás, algo que molda os caminhos que seguimos. Maria Helena assentiu devagar, como se as palavras da médica confirmassem algo que ela já sabia. Então, suspirou longamente antes de começar a falar, sua voz baixa, mas firme. Perdi meu marido quando Eduardo ainda era um menino e Carolina mal tinha aprendido a andar. Ele era minha fortaleza, minha segurança. E de uma hora para outra, tudo mudou. Eu me vi sozinha com 2 crianças e uma empresa que eu mal entendia como administrar. Clara inclinou-se ligeiramente, demonstrando interesse genuíno. Maria Helena raramente falava sobre sua vida pessoal. Deve ter sido muito difícil. Foi mais do que difícil, doutora. Foi devastador. Eu não podia me dar ao luxo de chorar por muito tempo. Enquanto as pessoas me davam tapinhas nas costas e diziam que ia ficar tudo bem, eu estava nos bastidores tentando aprender cada detalhe do negócio para manter o que meu marido construiu. Maria Helena fez uma pausa, ajustando a manta sobre as pernas. O silêncio era preenchido pelo som do relógio na parede, marcando cada segundo com precisão irritante. As crianças não entendiam, é claro. Eduardo queria brincar, Carolina precisava de atenção, e eu estava sempre ocupada correndo contra o relógio. Eles foram criados cercados de conforto, de tudo o que o dinheiro podia comprar, mas eu sei que faltou o mais importante. Clara notou uma leve trepidação na voz de Maria Helena ao mencionar os filhos, mas não interrompeu. Deixou que ela seguisse no ritmo que considerasse necessário. Eu fiz o que pude, sabe? Contratei os melhores professores, paguei as melhores escolas. Tentava estar presente nas apresentações, mas ela parou buscando as palavras certas. Eles cresceram achando que dinheiro resolve tudo, e agora eu vejo como isso moldou quem eles são. Como eles são, exatamente? Perguntou Clara com cuidado. Maria Helena abaixou os olhos, os dedos trêmulos brincando com a borda da manta. Eduardo se tornou prático, calculista. Ele enxerga tudo como números, como se a vida fosse uma equação a ser resolvida. Carolina, por outro lado, aprendeu a manipular, a usar o charme para conseguir o que quer. Ela sempre foi boa nisso. Clara sentiu um misto de empatia e curiosidade crescente. Aquela conversa estava começando a revelar mais do que apenas a relação de Maria Helena com os filhos. Estava mostrando as camadas profundas de arrependimentos e mágoas que a idosa carregava. E como a senhora se sente em relação a isso? Clara perguntou, tentando dar espaço para Maria Helena expressar o que talvez nunca tivesse dito a ninguém. Maria Helena levantou o olhar, seus olhos carregados de uma dor
que Clara não conseguiu ignorar. Eu sempre dei tudo, doutora. Tudo o que eles precisavam e mais. Mas o que eles devolveram foi muito pouco. Não em dinheiro, claro, isso eles sabem gerir. Mas em amor, em gratidão, essas coisas que não se compram. Clara sentiu um aperto no peito. A sinceridade nas palavras de Maria Helena era palpável, e a médica percebeu que havia mais naquela mulher do que a aparência frágil deixava transparecer. Eles voltaram a morar com a senhora depois que cresceram? Perguntou Clara, tentando entender melhor a dinâmica familiar. Maria Helena riu, mas o som não tinha alegria. Ah, não. Claro que não. Assim que puderam, partiram. Eduardo foi estudar fora, Carolina se casou jovem, mas o casamento não durou. Depois disso ela voltou, mas só até arrumar algo melhor. Sempre foi assim. Eu era o porto seguro quando precisavam, mas nunca o destino final. Clara ia dizer algo, mas Maria Helena continuou, como se precisasse despejar aquelas memórias antes que ficassem ainda mais pesadas. E agora veja onde estou, num hospital esperando, sabe-se lá o quê. Eles vêm, sorriem, fazem perguntas, mas eu vejo nos olhos deles, doutora. Eles não estão aqui por mim. A médica respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Talvez eles não saibam como se aproximar, dona Maria Helena. Às vezes, as pessoas criam barreiras que nem percebem, e isso afasta. Maria Helena balançou a cabeça lentamente, como se não acreditasse. Pode ser, doutora, mas acho que no fundo eles apenas não se importam. O silêncio voltou a preencher o quarto. Clara queria dizer algo reconfortante, mas percebeu que não havia palavras capazes de apagar a mágoa que Maria Helena carregava. Antes que pudesse continuar, a porta do quarto se abriu e uma enfermeira entrou com a bandeja do jantar. A conversa foi interrompida, mas Clara sabia que aquela troca de palavras ficaria com ela por muito tempo. Enquanto Maria Helena aceitava o prato com um sorriso educado, Clara saiu do quarto, refletindo sobre tudo o que tinha acabado de ouvir. A manhã seguia tranquila no hospital. Maria Helena estava sentada em sua poltrona habitual, com um livro aberto sobre o colo, mas sem realmente prestar atenção nas palavras impressas. Seus pensamentos estavam longe, em algum ponto nebuloso entre o presente e as memórias que ainda pesavam em sua mente. O som da porta se abrindo interrompeu o fluxo de suas divagações. "Olha quem chegou para animar seu dia, mãe", anunciou Eduardo, entrando no quarto com um sorriso grande demais para ser genuíno. Logo atrás, Carolina entrou segurando uma sacola, ajeitando os cabelos com pressa. Ela largou a sacola em uma cadeira e soltou um suspiro, como se sua simples presença ali fosse um grande esforço. "Trouxe umas coisinhas para você. Não sei se vai gostar, mas é o que deu para comprar no caminho", disse Carolina, tentando soar casual, mas com um tom que soava mais como um pedido de validação. Maria Helena fechou o livro com calma e levantou o olhar para os dois. Eduardo puxou uma cadeira e sentou ao lado dela, enquanto Carolina preferiu ficar de pé mexendo no celular. "Como está se sentindo, mãe? Está tudo bem?" Eduardo perguntou, inclinando-se para a frente como se quisesse mostrar interesse. "Estou bem, Eduardo. Não tenho do que reclamar", respondeu Maria Helena, sua voz tranquila, mas carregada de um subtexto que ele não percebeu. Carolina guardou o celular na bolsa e cruzou os braços, olhando ao redor do quarto. "Esse lugar é bonito, mas parece tão frio. É difícil imaginar você aqui sozinha o dia todo." Maria Helena sorriu levemente e respondeu sem desviar o olhar da filha. "Não estou tão sozinha assim. Doutora Clara sempre aparece e as enfermeiras são muito atenciosas. Além disso, é um ambiente perfeito para refletir." Carolina revirou os olhos de forma sutil, mas o gesto não passou despercebido pela mãe. Eduardo aproveitou a deixa para mudar o assunto. "Mãe, eu estava pensando... Você lembra daquele terreno no litoral? Aquele que o papai sempre quis vender, mas acabou ficando com ele?" "Claro que lembro. Por quê?" Maria Helena respondeu, ajeitando a manta sobre as pernas. "Bom, é que eu estava analisando algumas possibilidades. Com a valorização daquela região, seria um ótimo momento para vender. Eu conheço alguém que pode cuidar disso rapidinho. O dinheiro pode ser usado para outras coisas, sabe? Talvez até para aliviar algumas despesas aqui." Maria Helena ficou em silêncio por alguns instantes, observando o filho com atenção.
Não era difícil perceber o verdadeiro motivo por trás da proposta. Eduardo sempre tinha uma solução prática para os problemas, desde que essa solução beneficiasse a si mesmo de alguma forma. "E você precisa de dinheiro, Eduardo?" perguntou ela, sua voz tão suave que quase mascarava o peso da pergunta. Ele hesitou por um momento, mas logo recuperou o sorriso. "Não é isso, mãe. É só uma oportunidade que seria um desperdício ignorar." Carolina, que até então estava em silêncio, resolveu intervir. "Ah, Eduardo, para de rodeios. A gente sabe que você anda com problemas financeiros. Eu, pelo menos, sou sincera sobre as dificuldades que estou enfrentando. Não fico fingindo que estou bem." Maria Helena voltou o olhar para a filha, curiosa. "E quais são as suas dificuldades, Carolina?" Carolina suspirou, como se estivesse carregando o peso do mundo. "A casa, mãe. Eu me esforço para manter tudo em ordem, mas é muito caro. Manutenção, contas, é tudo um absurdo. Você sabe como eu sempre quis manter as coisas como estavam quando o papai estava vivo, mas é tão difícil." "Entendo", disse Maria Helena com um tom que não revelava nem aprovação nem reprovação. A conversa seguiu cheia de indiretas e pedidos mascarados de preocupações. Eduardo e Carolina pareciam competir entre si para conquistar a atenção da mãe, mas nenhum deles conseguia perceber que Maria Helena estava apenas observando, analisando cada palavra, cada gesto. Depois de quase 1 hora, Carolina decidiu que já havia cumprido sua cota de visita. Levantou-se, pegou a bolsa e a sacola e se despediu rapidamente. "Bom, eu preciso ir. Tenho umas coisas para resolver. Mas qualquer coisa me chama, tá, mãe?" disse ela, saindo apressada antes que Maria Helena pudesse responder. Eduardo ficou mais um pouco, mas sua conversa logo se desviou para assuntos de negócios e planos que claramente incluíam a fortuna da mãe. Maria Helena ouvia tudo com paciência, mas sem demonstrar muito interesse. "Você sempre foi bom com números, Eduardo. Espero que use esse talento para coisas boas", disse ela com um leve sorriso antes de encerrar a conversa. Assim que Eduardo saiu, o quarto voltou a ficar em silêncio. Maria Helena olhou para a mesa ao lado da cama, onde ainda estava o livro que não conseguiu terminar de ler. Mas, em vez de pegá-lo, ela ficou apenas olhando para a janela, seus pensamentos tão claros quanto a luz do dia que iluminava o quarto. Sem dizer uma palavra, Maria Helena se levantou da poltrona, apoiando-se na bengala. Caminhou até a janela, observando o movimento lá fora, mas sua atenção estava voltada para algo muito mais profundo do que os carros e as pessoas que passavam pela rua. Algo dentro dela começava a se alinhar, como peças de um quebra-cabeça que, finalmente, começavam a fazer sentido. O final da tarde trouxe um silêncio estranho ao quarto de Maria Helena. A luz do sol começava a desaparecer, deixando o ambiente em uma penumbra tranquila. Ela ainda estava de pé junto à janela, seus pensamentos vagando quando a porta foi aberta. Dr. Maurício entrou com sua habitual postura impecável, uma pasta preta em uma das mãos e um sorriso controlado no rosto. "Boa tarde, Dona Maria Helena. Espero que esteja se sentindo bem." Maria Helena se virou lentamente, apoiando-se na bengala, e ofereceu um sorriso que parecia genuíno, mas carregava uma ponta de curiosidade. "Boa tarde, doutor. Sempre pontual. Isso é algo que aprecio." Ele inclinou levemente a cabeça em agradecimento, puxando uma cadeira e colocando a pasta sobre a mesa. "Faço o possível para não desperdiçar o tempo das pessoas, especialmente o da senhora." Maria Helena caminhou devagar até sua poltrona, sentando-se com cuidado. Observou o advogado abrir a pasta e começar a organizar os papéis, seus movimentos meticulosos e ensaiados. "Imagino que tenha vindo para tratar de algo importante", disse ela, cruzando as mãos no colo. "Doutor." Maurício sorriu de leve, mas havia algo em seus olhos que parecia fugir da confiança que tentava transmitir. "De fato, Dona Maria Helena, é algo que venho pensando há algum tempo, e acredito que seja o momento certo para conversarmos sobre isso." "Estou ouvindo." Ele tirou um documento de dentro da pasta e o colocou sobre a mesa, virando-o na direção dela. "Considerando as circunstâncias, acho prudente revisarmos o seu testamento. Não há nada de errado no atual, claro, mas o tempo passa, as situações mudam. É sempre bom garantir que tudo esteja em ordem, sem margem para complicações legais futuras." Maria Helena inclinou-se ligeiramente para frente,
pegando o documento. Seus olhos percorreram as primeiras linhas, mas ela não demonstrou nenhuma reação. E quais complicações o senhor teme, doutor? A pergunta foi direta, e a leve tensão que passou pelo rosto de Dr. Maurício não escapou do olhar atento dela. Não diria que temo algo exatamente. Apenas quero assegurar que os desejos da senhora sejam respeitados em qualquer circunstância. Certamente. Afinal, é para isso que o contrato deve servir, não é? Para garantir que os desejos sejam seguidos à risca. O tom calmo de Maria Helena parecia carregado de uma firmeza silenciosa, o suficiente para deixar Dr. Maurício desconfortável. Ele ajeitou o paletó e tentou recuperar o controle da conversa. Exatamente, Dona Maria Helena. Pensei em algumas pequenas alterações que podem ser benéficas, como incluir cláusulas específicas sobre certos bens. Como o terreno no litoral, interrompeu Maria Helena, levantando o olhar para ele. Dr. Maurício ficou momentaneamente sem resposta. Respirou fundo e sorriu, como se estivesse lidando com uma pergunta inesperada em uma reunião de negócios. Sim, por exemplo, é um ativo considerável, e acredito que seria sensato defini-lo com mais clareza no documento. Maria Helena recostou-se na poltrona, segurando o documento com uma das mãos enquanto a outra deslizava pelos braços da cadeira. Sensato... Uma palavra interessante. Me diga, doutor, sensato para quem? O silêncio que se seguiu foi pesado. Dr. Maurício percebeu que a conversa estava tomando um rumo que ele não esperava. Sensato para garantir que não haja disputas ou mal-entendidos no futuro, é claro, respondeu ele, escolhendo cuidadosamente cada palavra. Entendo. E o senhor acha que os meus filhos seriam capazes de criar disputas por causa de algo tão trivial? Maria Helena perguntou, sua voz suave, mas carregada de uma seriedade que deixou o advogado sem jeito. Dr. Maurício hesitou antes de responder. Não é uma questão de capacidade, Dona Maria Helena. É apenas precaução. Ela o encarou por alguns segundos antes de colocar o documento de volta na mesa. Precaução é algo valioso, doutor. Mas me diga uma coisa. Quanto o senhor acha que vale a confiança? A pergunta parecia simples, mas atingiu o Dr. Maurício de forma inesperada. Ele tentou manter a compostura, mas não conseguiu esconder o desconforto. A confiança, Dona Maria Helena, é inestimável. Exato, inestimável. E ainda assim tão rara. O advogado engoliu em seco, percebendo que estava diante de uma mulher muito mais perspicaz do que aparentava. Maria Helena se levantou da poltrona com a ajuda da bengala e caminhou até a janela, olhando para o horizonte enquanto falava. Vou revisar esse documento com cuidado, doutor. E quando tiver minhas observações, informarei ao senhor. Por enquanto, acho que já tratamos o suficiente desse assunto. Dr. Maurício assentiu, percebendo que insistir seria inútil. Guardou os papéis na pasta e se levantou, ajustando o paletó antes de se despedir. Claro, Dona Maria Helena. Estarei à disposição para qualquer coisa. Ela não respondeu imediatamente, apenas virou-se para ele com um leve sorriso. Sempre sei que posso contar com o senhor, doutor. Assim que ele saiu, o sorriso de Maria Helena desapareceu. Ela voltou para a poltrona, pegou o documento novamente e começou a ler com atenção, como se procurasse algo escondido entre as linhas. Seus olhos, tão acostumados a ver além das aparências, pareciam capturar cada detalhe que outros talvez ignorassem. Rosana estava na cozinha da casa de Eduardo, com uma expressão séria, enquanto ele andava de um lado para o outro, segurando um copo de café pela metade. O lugar estava impecavelmente limpo, mas o ar estava carregado de tensão. Ela havia insistido em se encontrar com ele ali, longe dos olhares curiosos de Carolina, e principalmente da própria Maria Helena. Eduardo, escute. O hospital é ótimo, claro, mas há muito o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida da sua mãe lá, disse Rosana, ajeitando o cabelo e tentando soar o mais convincente possível. Eduardo parou, observando-a com desconfiança. Ele conhecia Rosana há anos, mas nunca a tinha visto tão empenhada em algo que não fosse manter a casa da mãe em ordem. Melhorias? Que tipo de melhorias? Perguntou ele, levantando uma sobrancelha. Pequenas coisas, sabe? Uma cadeira de rodas mais moderna, uma poltrona reclinável para o quarto, talvez um sistema de monitoramento mais eficiente, coisas que podem fazer a estadia dela mais confortável.
E isso custa quanto? Eduardo cortou sem paciência para rodeios. Rosana colocou as mãos na cintura, fingindo estar ofendida. Não é tanto assim, Eduardo. Além disso, isso é para o bem dela. Achei que você se importava. Eduardo suspirou, esfregando a testa. Ele sabia que não poderia ignorar a sugestão, especialmente porque sua ausência nas decisões sobre o bem-estar da mãe era algo que Carolina poderia usar contra ele. Tá bom, Rosana. Me passa uma estimativa e eu vejo o que dá para fazer. Mas quero saber onde cada centavo vai parar, entendeu? Claro, Rosana respondeu com um sorriso largo, como se sua preocupação fosse puramente altruísta. No entanto, assim que saiu da casa de Eduardo, sua expressão mudou. Rosana pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Maurício, ele aceitou. Vou precisar que você cuide da papelada para justificar os gastos. Não quero nenhum problema depois. Do outro lado da linha, a voz controlada de Dr. Maurício parecia mais uma ordem do que uma resposta. Deixe isso comigo. Mas lembre-se, Rosana, metade de tudo. Sem exceções. Ela mordeu o lábio inferior, hesitando por um momento antes de concordar. Certo. Metade. Nos dias seguintes, Rosana começou a aparecer com mais frequência no hospital, sempre com a desculpa de verificar como Maria Helena estava. Em uma dessas visitas, aproveitou a ausência de Doutora Clara para vasculhar discretamente os papéis na mesa do quarto. Sua intenção era clara: encontrar qualquer informação que pudesse ajudá-la a garantir que seus planos com o Dr. Maurício fossem bem-sucedidos. Foi assim que, entre documentos aparentemente sem importância, encontrou um envelope com o nome de Maria Helena. O papel dentro dele não era apenas mais uma lista de recomendações médicas. Era uma minuta de um novo testamento. Rosana leu rapidamente, seu coração disparando enquanto processava o conteúdo. Algo não fazia sentido. As cláusulas mencionavam doações significativas a uma organização de caridade e uma médica específica, mas não havia menção alguma a Eduardo, Carolina ou sequer ao advogado que deveria estar envolvido na elaboração do documento. Guardando o papel de volta no envelope, Rosana saiu do quarto com o rosto mais pálido do que o habitual. Encontrou Maurício no estacionamento do hospital, onde ele a esperava no carro. Temos um problema, começou ela, entrando no carro e fechando a porta rapidamente. O que aconteceu? Maurício perguntou sem desviar os olhos do espelho retrovisor, como se já previsse que algo estava errado. Encontrei isso no quarto dela, disse Rosana, entregando o envelope. Maurício abriu o documento e o leu, sua expressão ficando cada vez mais fechada conforme absorvia as informações. Isso é impossível. Eu sou o responsável por gerenciar o testamento dela. Não pode haver outro documento sem que eu saiba. Pois parece que há, Maurício. E não fomos mencionados em nenhuma linha. Nem você, nem os filhos. Ele amassou levemente o papel em sua mão, respirando fundo antes de responder. Ela deve ter feito isso sozinha ou com a ajuda de alguém. Talvez a médica. Precisamos agir antes que isso se torne oficial. Rosana cruzou os braços, olhando pela janela do carro, enquanto processava a situação. E como você pretende fazer isso? Maurício colocou o papel de volta no envelope, entregando-o de volta a ela. Deixe isso comigo. Mas precisamos ser mais cuidadosos agora. Qualquer erro pode colocar tudo a perder. Nos dias seguintes, o clima entre Rosana e Maurício começou a mudar. O que antes era uma aliança baseada em interesses mútuos, começou a se transformar em uma relação de desconfiança. Rosana começou a questionar se Maurício realmente compartilharia a parte combinada, enquanto ele suspeitava que ela poderia usar o documento encontrado contra ele caso fosse necessário. Em uma das reuniões entre os dois, Rosana insinuou que talvez fosse melhor cuidar da situação sozinha, o que irritou Maurício. Escute aqui, Rosana. Você só está envolvida nisso porque eu permiti. Se tentar me passar a perna, vai se arrepender. Não estou tentando nada, Maurício. Só acho que, com tantas variáveis, talvez seja melhor simplificar as coisas. Simples? Nada disso é simples. E a última coisa que precisamos agora é de você tentando tomar decisões por conta própria. O tom de voz dele fez Rosana recuar, mas a tensão entre os dois ficou evidente. Enquanto isso, Maria Helena continuava em seu quarto, alheia, ou assim parecia, ao que acontecia nos bastidores. Sentada em sua poltrona, observava a movimentação no hospital com o mesmo olhar calmo e atento de sempre,
como se esperasse pelo próximo movimento daqueles ao seu redor. Eduardo saiu do escritório com passos firmes, o telefone ainda em sua mão, enquanto uma mistura de incredulidade e raiva passava por sua mente. Havia acabado de receber uma ligação de um conhecido que trabalhava no cartório, informando que Carolina estava tentando registrar um pedido preliminar para transferir a casa da família para o nome dela. Ele mal conseguia acreditar que sua própria irmã estava agindo pelas costas, enquanto fazia visitas à mãe carregadas de sorrisos e palavras fingidas. Ao chegar ao hospital, Eduardo tentou controlar o tom de voz ao falar com a recepcionista. Não queria causar uma cena, mas também não estava com paciência para gentilezas. "Minha mãe está no quarto?" perguntou ele, evitando contato visual direto. "Está sim, senhor Eduardo. A senhora Carolina também está lá neste momento", respondeu a recepcionista com um sorriso discreto. A confirmação fez o sangue de Eduardo ferver ainda mais. Ele respirou fundo e tomou o elevador. Quando a porta do quarto se abriu, encontrou Carolina sentada na poltrona ao lado da mãe, segurando um tablet e falando animadamente sobre algo que parecia relacionado a reformas. "Eduardo, que bom que você veio", disse Carolina, sorrindo como se tudo estivesse em perfeita harmonia. Maria Helena, que estava deitada na cama, ergueu levemente o olhar para o filho que acabara de entrar. Seu semblante estava calmo, mas seus olhos captavam cada detalhe. "Carolina, posso falar com você?" "Lá fora, agora." Eduardo não tentou disfarçar o tom seco, o que fez Carolina levantar uma sobrancelha em surpresa. "Agora? Mas estou aqui com a mamãe, mostrando umas ideias para melhorar o jardim da casa." Ela tentou se manter tranquila, mas a tensão em sua voz era evidente. "Sim, agora. É rápido." Ele olhou para a mãe. "Não vou demorar, mãe." Carolina relutou, mas se levantou, ajeitando o vestido e segurando o tablet contra o peito. Assim que saíram para o corredor, Eduardo não perdeu tempo. "Então é isso? Você realmente está tentando registrar a casa da mãe no seu nome sem que ninguém saiba?" Carolina congelou por um momento, mas logo recuperou a compostura. "Do que você está falando, Eduardo? Não faço ideia de onde tirou essa história absurda." "Não banque a inocente, Carolina. Um amigo meu trabalha no cartório. Ele me ligou." "Você realmente achou que ninguém ia descobrir?" Ela mordeu o lábio, tentando esconder a irritação. Depois suspirou. "Olha, Eduardo, não é nada disso que você está pensando. Eu só estava vendo possibilidades. Afinal, alguém vai precisar assumir as responsabilidades da casa eventualmente." "Assumir as responsabilidades?" Eduardo deu uma risada curta, sem humor. "Ah, claro. E isso inclui transferir tudo para o seu nome, sem sequer falar comigo ou com a mãe." Carolina cruzou os braços, agora visivelmente incomodada. "Não é como se você se importasse com a casa, Eduardo. Está sempre ocupado com seus negócios. E, sinceramente, alguém tem que garantir que as coisas fiquem organizadas." "Organizadas ou no seu controle?" rebateu Eduardo. "Porque isso para mim parece puro interesse." O tom crescente da discussão chamou a atenção de uma enfermeira que passava pelo corredor. Ela olhou para os dois, hesitou, mas decidiu não intervir. Carolina, percebendo que poderiam chamar a atenção, baixou a voz. "Não fale como se você fosse santo, Eduardo. Todo mundo sabe que você está sempre buscando formas de resolver seus próprios problemas financeiros. E agora, quer bancar o moralista comigo?" Eduardo apertou o punho, contendo o que realmente queria dizer. Ele respirou fundo, olhando diretamente nos olhos da irmã. "A diferença, Carolina, é que eu nunca fui pelas costas de ninguém." Antes que ela pudesse responder, ele abriu a porta do quarto e entrou novamente, deixando Carolina no corredor, ainda processando a acusação. Dentro do quarto, Maria Helena estava escrevendo em um pequeno caderno. Eduardo a observou por um momento, notando o foco dela nas palavras que preenchiam a página. Ele nunca tinha visto aquele caderno antes. "Tudo bem, mãe?" perguntou, tentando esconder o tom irritado da conversa anterior. Maria Helena fechou o caderno devagar, colocando-o ao lado sobre a mesa. Seu olhar pousou no filho, calmo, mas curioso. "Vocês dois brigaram?" "Só discordamos." "Nada sério." "Discordaram sobre o quê?" Eduardo hesitou. Não sabia até que ponto deveria envolver a mãe naquela situação. Carolina entrou logo em seguida, recompondo-se e sorrindo, como se nada tivesse acontecido.
Mamãe, estava falando com Eduardo sobre ideias para a casa, mas ele não parece muito interessado. Ela jogou a frase como uma tentativa de suavizar o clima, mas Maria Helena não respondeu imediatamente. Ela apenas observou os dois por um longo momento, como se estivesse tentando ler além das palavras ditas. Então, pegou o caderno novamente e voltou a escrever sem dizer nada. Mãe, o que está escrevendo? Perguntou Eduardo, tentando mudar de assunto. Apenas pensamentos, coisas que quero organizar. Carolina olhou para o caderno com curiosidade, mas não ousou perguntar mais. Havia algo na atitude da mãe que a deixava desconfortável, como se ela soubesse mais do que estava deixando transparecer. A conversa foi retomada de forma superficial, com Eduardo e Carolina tentando manter as aparências diante da mãe. No entanto, a tensão entre os dois era quase palpável. Maria Helena, por sua vez, apenas observava, ouvindo mais do que falava, enquanto continuava a anotar em seu caderno sempre que achava necessário. Quando os filhos finalmente se despediram, Maria Helena ficou sozinha no quarto. Pegou o caderno mais uma vez, abriu em uma nova página e escreveu algumas linhas rápidas, seu olhar fixo e determinado. Depois, fechou-o com cuidado e o colocou na gaveta de seu criado mudo, como se estivesse guardando algo valioso. Doutora Clara entrou no quarto de Maria Helena no final de uma tarde silenciosa. A luz suave do entardecer pintava as paredes em tons dourados, enquanto a idosa estava sentada em sua poltrona favorita, com o caderno fechado sobre o colo. Ela parecia distante, perdida em pensamentos, mas levantou o olhar quando Clara chegou, oferecendo um sorriso leve que, apesar de discreto, tinha uma sinceridade reconfortante. Boa tarde, Dona Maria Helena. Como a senhora está hoje? Perguntou Clara, enquanto puxava uma cadeira para sentar ao lado da paciente. Boa tarde, doutora. Estou bem. Só pensando demais, talvez, respondeu Maria Helena, ajeitando a manta sobre as pernas. Clara notou o caderno no colo da idosa, mas não fez nenhum comentário sobre ele. Sabia que Maria Helena era uma mulher reservada e que tudo o que compartilhava era calculado com cuidado. Ainda assim, havia algo em seu comportamento que parecia mais intenso nos últimos dias, como se ela estivesse lidando com um fardo invisível. Pensar demais pode ser um pouco exaustivo, mas às vezes é necessário, não é? Comentou Clara, tentando abrir espaço para que Maria Helena se sentisse à vontade para falar. Maria Helena soltou uma risada curta, sem humor, e olhou pela janela. Necessário, talvez, mas também perigoso. Quanto mais eu penso, mais percebo que há poucas pessoas em quem realmente posso confiar. Clara inclinou-se um pouco para a frente, o rosto cheio de empatia. Por que diz isso, Dona Maria Helena? A senhora tem uma família, funcionários que trabalharam com a senhora por anos. Família e funcionários, sim, mas confiança, essa é outra história. Maria Helena virou-se para encarar Clara, seus olhos fixos como se quisessem medir a sinceridade da médica. Me diga, doutora, o que faz uma pessoa merecer confiança? Clara ficou em silêncio por alguns instantes, ponderando a pergunta. Queria dar uma resposta que fosse mais do que apenas palavras vazias. Acho que confiança vem da consistência, de ações que provam ao longo do tempo que aquela pessoa tem seus interesses no coração, mesmo quando ninguém está olhando. Maria Helena assentiu lentamente, como se concordasse, mas com reservas. Então, por que parece que as pessoas em quem confiei mais são justamente aquelas que têm mais a esconder? A pergunta pairou no ar como uma pedra lançada em águas calmas. Clara percebeu que Maria Helena não estava apenas desabafando. Ela estava tentando compartilhar algo mais profundo, mais doloroso. A senhora sente que foi traída? Perguntou Clara com cuidado. Maria Helena sorriu de forma amarga. Não sei se é traição quando já se espera isso de certas pessoas. É mais como uma confirmação. Clara percebeu que a conversa estava se aprofundando, mas ainda não entendia completamente o que Maria Helena queria dizer. Ela tentou reconduzir a conversa para algo mais leve. Talvez eu esteja errada, mas me parece que a senhora está começando a formar um plano. Posso estar certa? Maria Helena riu de leve, mas havia algo enigmático em sua expressão. Doutora, a senhora é uma mulher inteligente, e mulheres inteligentes sempre sabem quando algo está sendo planejado, não é? Clara não respondeu imediatamente. A relação entre as duas era baseada em um equilíbrio delicado.
Maria Helena a via como uma confidente, mas nunca revelava tudo, enquanto Clara respeitava os limites, mas sempre tentava ajudar de alguma forma. Se for um plano que envolva a sua segurança ou seu bem-estar, espero que a senhora saiba que pode contar comigo. Clara finalmente disse, olhando diretamente para Maria Helena. A idosa segurou o caderno em suas mãos, os dedos deslizando pela capa como se estivesse pensando se deveria ou não compartilhar o que estava nele. Eu sei disso, doutora, e talvez seja exatamente por isso que sinto que posso falar mais com a senhora do que com qualquer outra pessoa. Clara sentiu o peso da confiança implícita naquelas palavras e decidiu permanecer em silêncio, esperando que Maria Helena continuasse. Os meus filhos, eles não entendem o que significa criar algo do zero. Sempre tiveram tudo, mas nunca souberam valorizar. E agora que acham que o meu tempo está acabando, estão mais interessados no que posso deixar do que no que realmente significa estar comigo. Clara assentiu, incentivando-a a continuar. E os funcionários? Perguntou Maria Helena sem esperar resposta. Trabalharam comigo por anos, mas quantos deles realmente estavam do meu lado? A lealdade parece ser algo que se compra, não algo que se conquista. A senhora não acha que pode estar sendo um pouco dura consigo mesma? Clara perguntou, tentando trazer um pouco de esperança para a conversa. Maria Helena riu suavemente e olhou para a médica, seu olhar afiado. Talvez, mas prefiro ser dura agora do que me arrepender mais tarde. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Uma enfermeira entrou com um carrinho de medicação, deixando claro que era a hora da consulta diária. Maria Helena pegou o caderno e o colocou discretamente no criado mudo, como se estivesse guardando algo precioso. Enquanto a enfermeira preparava os medicamentos, Clara observava Maria Helena com atenção. Era evidente que havia muito mais acontecendo na mente da idosa do que ela estava disposta a admitir. Clara decidiu que, mesmo sem todas as respostas, faria o possível para garantir que Maria Helena não enfrentasse aquilo sozinha. Mas, no fundo, sabia que o que estava por vir poderia ser maior do que qualquer um ali imaginava. O som de risadas e música preenchia o corredor do hospital, algo incomum naquele ambiente geralmente silencioso. Maria Helena estava sentada em sua poltrona, observando a movimentação enquanto enfermeiras ajudavam a organizar cadeiras e uma mesa decorada com flores e doces. Eduardo estava no centro de tudo, dando instruções e assegurando-se de que cada detalhe estivesse no lugar. Vai ser uma festa simples, mas feita com muito carinho, mãe. Quero que se sinta especial, disse ele, ajustando a posição de um vaso na mesa. Maria Helena sorriu levemente, mas havia algo em seu olhar que Eduardo não percebeu. Ela sabia que aquilo era mais uma tentativa de impressionar, e não exatamente de alegrá-la. Carolina chegou logo em seguida, segurando uma sacola com lembrancinhas embrulhadas em papel dourado. Olhou ao redor, avaliando o esforço do irmão com um toque de desdém. Não sabia que você tinha tanto talento para decoração, Eduardo. Está quase aceitável, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Não precisa agradecer, Carolina. É bom que você tenha vindo, mas acho que trouxe isso tarde demais. A festa já está quase pronta. Eduardo respondeu sem disfarçar a irritação. Maria Helena acompanhava a interação dos filhos em silêncio, seu olhar passando de um para o outro, como se registrasse cada palavra. Ela não comentou nada sobre a troca de provocações e se manteve serena, aguardando o desenrolar do evento. Pouco tempo depois, os primeiros convidados começaram a chegar. A maioria eram rostos desconhecidos, amigos de Eduardo ou conhecidos de Carolina, que haviam sido chamados para prestigiar Maria Helena. Os sorrisos eram ensaiados, as saudações exageradas, e Maria Helena percebeu rapidamente que aqueles não eram convidados genuínos, mas figurantes em uma peça montada para parecer uma celebração familiar. Eduardo aproximou-se dela enquanto os convidados se reuniam ao redor. Gostou, mãe? Fiz tudo pensando na senhora. Achei que seria bom sair um pouco da rotina. É muito atencioso da sua parte, Eduardo. Eu realmente aprecio o esforço, respondeu ela, sua voz carregada de uma gentileza que escondia o que realmente pensava. A festa seguiu com música suave ao fundo e conversas superficiais. Carolina aproveitou o momento para circular entre os convidados, certificando-se de que sua presença fosse notada. Eduardo, por sua vez, fazia questão de ficar ao lado da mãe,
apresentando-a aos amigos como uma mulher forte e admirável. Minha mãe é uma inspiração para todos nós. Mesmo enfrentando desafios, ela continua sendo o coração da nossa família, disse ele em voz alta, atraindo olhares de aprovação. Maria Helena manteve o sorriso discreto, mas seus olhos traíam um cansaço. Quando finalmente foi convidada a fazer um discurso, ela levantou-se com a ajuda de sua bengala, agradecendo a Eduardo e Carolina pelo esforço em organizar o evento. É uma bela festa, meus filhos. Não posso negar que fico emocionada ao ver tantas pessoas reunidas para celebrar a vida, começou ela, pausando para olhar ao redor. Mas também preciso dizer algo que talvez nem todos esperem ouvir. O murmúrio entre os convidados cessou, e Eduardo, ao lado dela, franziu o rosto desconfortável com o tom que Maria Helena havia assumido. Muitas vezes, as aparências podem enganar. O brilho das flores, o som da música, os sorrisos ao nosso redor, tudo isso pode ser encantador, mas nem sempre reflete a verdade que se esconde nos bastidores. Carolina, que estava ao fundo, interrompeu, tentando suavizar o momento. Mamãe, acho que todos entendem que isso é apenas uma demonstração de carinho. Não precisa se preocupar tanto com detalhes. Maria Helena levantou a mão pedindo silêncio e continuou sem se deixar abalar. Detalhes são importantes, Carolina, especialmente aqueles que as pessoas tentam esconder. Porque no final é nesses detalhes que a verdade se revela. Eduardo tentou intervir. Mãe, talvez seja melhor descansar. Já falamos o suficiente por hoje. Maria Helena voltou-se para ele com um olhar firme. Eduardo, meu filho, descansar é algo que farei no momento certo. Agora acho importante que todos entendam o valor da sinceridade. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Os convidados trocaram olhares desconfortáveis, sem saber como reagir. Carolina evitou encará-la, enquanto Eduardo parecia prestes a explodir de irritação, mas se conteve. Maria Helena finalizou, agradecendo novamente a presença de todos, mas o impacto de suas palavras já havia deixado uma marca. Quando a festa terminou, os convidados se despediram rapidamente, e o ambiente voltou ao silêncio característico do hospital. Eduardo e Carolina ficaram para trás, ambos claramente incomodados com o discurso da mãe. O que foi aquilo, mãe? Perguntou Eduardo, sua voz carregada de frustração. Apenas a verdade, meu filho. Algo que às vezes as pessoas esquecem de valorizar, respondeu ela calmamente, enquanto voltava para a poltrona. Carolina cruzou os braços, balançando a cabeça em reprovação. Você nos colocou em uma posição difícil, mamãe. Isso não era necessário. Talvez não fosse necessário para vocês, mas para mim era. Maria Helena respondeu antes de pegar o caderno em seu criado mudo e começar a escrever novamente, ignorando os olhares irritados dos filhos. Eduardo e Carolina trocaram um olhar carregado de tensão, mas decidiram não pressioná-la mais naquele momento. Eles saíram do quarto, discutindo em voz baixa, enquanto Maria Helena continuava a escrever, concentrada e serena, como se tudo estivesse exatamente como deveria estar. A conversa começou tranquila, mas aos poucos o tom foi subindo. Rosana estava sentada no banco do passageiro do carro de Dr. Maurício, estacionado discretamente em uma rua lateral próxima ao hospital. Ela cruzava os braços, visivelmente irritada, enquanto ele mantinha as mãos no volante, apertando-o com força. Você acha que pode decidir as coisas por conta própria, Rosana? Esse não foi o acordo. Maurício falou, tentando controlar a raiva que escorria por sua voz. Decidir por conta própria? Rosana retrucou, inclinando-se para a frente, a voz carregada de sarcasmo. Eu só estou tentando garantir que eu não seja passada para trás. Porque, francamente, doutor, confiança não parece ser o seu ponto forte. Maurício soltou uma risada curta, mas sem humor, balançando a cabeça. Olha quem fala de confiança. Você está metida nisso tanto quanto eu. Se der errado, não pense que vai sair limpa. Errado? Rosana cruzou os braços novamente, erguendo uma sobrancelha. Você parece bem preocupado com essa possibilidade. O que foi, Maurício? Está começando a sentir que não é tão esperto quanto pensa? O advogado finalmente virou-se para ela, o olhar afiado. Eu não cheguei onde estou sendo burro, Rosana. Diferente de você, que parece achar que improvisar é uma boa estratégia. O silêncio no carro ficou pesado, mas Rosana não se deixou intimidar.
Ela sabia que precisava mostrar força, mesmo que estivesse começando a sentir que a aliança entre eles estava por um fio. Escute aqui, Maurício. Eu sei muito bem como você opera. Você faz acordos como esse com outras pessoas, mas nunca joga limpo. Então, só para você saber, eu tenho provas do nosso acordo. Mensagens, gravações. Se algo acontecer, eu me garanto. Maurício a encarou surpreso, mas rapidamente recuperou a postura. Você tem coragem de me ameaçar? Perguntou ele, a voz baixa, mas carregada de fúria contida. Não é uma ameaça, é um aviso. Rosana manteve o tom calmo, mas sua determinação era evidente. Eu não confio em você, e você não confia em mim. Então, estamos quites. O advogado apertou os lábios, considerando suas opções. Ele sabia que Rosana tinha razão. A confiança entre os dois era praticamente inexistente, mas ambos precisavam um do outro para continuar com o plano. Ainda assim, ele não estava disposto a ser manipulado. Muito bem, Rosana. Se é assim que você quer jogar, então fique sabendo que eu também tenho as minhas cartas. Não pense que você vai sair dessa ilesa se decidir me trair. Rosana sorriu levemente, mas não havia calor em sua expressão. Você acha que isso me assusta, Maurício? Eu sei o que estou fazendo. A diferença entre nós é que eu não subestimo as pessoas. Você, por outro lado, acha que pode controlar tudo. Antes que ele pudesse responder, o telefone de Maurício vibrou. Ele olhou para a tela e viu o nome de Eduardo piscando. Com um gesto irritado, atendeu, mantendo a conversa curta e direta. Sim, Eduardo. O que foi? Precisamos conversar, Maurício. Há algumas coisas sobre o testamento que quero discutir. A voz de Eduardo soava tensa, mas controlada. Estou ocupado agora, mas posso encontrá-lo amanhã. Amanhã, então. E, Maurício, espero que você esteja cuidando de tudo como combinado. Eduardo desligou antes que o advogado pudesse responder. Maurício jogou o telefone no banco de trás, irritado. Rosana, que havia ouvido o suficiente para entender o contexto, não perdeu a oportunidade de provocar. Parece que o grande advogado está começando a perder o controle das coisas. Deve ser difícil manter todos esses pratos girando, não é? Rosana, você está brincando com fogo. Eu sugiro que tome cuidado. A voz de Maurício estava mais fria do que antes, e Rosana percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Ela decidiu não responder, mas o silêncio no carro era carregado de tensão. Quando Maurício finalmente deu partida e começou a dirigir, Rosana olhou pela janela, seu rosto refletindo uma mistura de preocupação e determinação. Naquela noite, enquanto estava em casa, Rosana vasculhou suas mensagens e áudios, organizando tudo o que tinha que pudesse incriminar Maurício, caso fosse necessário. Ela sabia que estava se envolvendo em um jogo perigoso, mas não tinha intenção de sair perdendo. Do outro lado da cidade, em seu escritório, Maurício fazia exatamente a mesma coisa. Ele revisava e-mails, mensagens e documentos, compilando provas contra Rosana. Cada um estava construindo uma barreira de segurança contra o outro, criando um ciclo de desconfiança que ameaçava desmoronar a qualquer momento. Enquanto isso, no hospital, Maria Helena estava mais alerta do que nunca. Ela percebia as visitas espaçadas de Rosana e o comportamento cauteloso de Maurício. Pegou seu caderno, que agora estava quase cheio, e escreveu algumas observações sobre os dois. Seus pensamentos eram claros, mesmo que seu rosto não demonstrasse. Ela sabia que algo estava acontecendo, e, como sempre, preferia observar e planejar antes de agir. Doutora Clara entrou no quarto no início da tarde, como fazia todos os dias, carregando sua prancheta e um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e profissional. Maria Helena estava sentada à beira da cama, o caderno fechado sobre o colo, os olhos fixos na janela, observando o movimento lá fora. Parecia mais pensativa do que de costume. Boa tarde, Dona Maria Helena. Tudo bem por aqui? Perguntou Clara enquanto puxava a cadeira para se sentar ao lado dela. Maria Helena virou-se devagar, como se voltasse de um lugar distante em seus pensamentos. Ofereceu um sorriso discreto e assentiu. Boa tarde, doutora. Tudo bem, sim. Mas hoje gostaria de pedir algo um pouco diferente. Clara levantou o olhar interessada. Estava acostumada a ouvir as solicitações detalhadas e, às vezes, inesperadas de Maria Helena. Mas algo no tom da idosa chamou sua atenção. Ela parecia mais séria, quase solene.
Claro, Dona Maria Helena, o que seria? Maria Helena colocou o caderno na mesa ao lado e ajeitou a manta sobre as pernas antes de continuar. Quero que a senhora me ajude a gravar um vídeo, algo que meus filhos, meus funcionários e outras pessoas importantes possam ver quando eu não estiver mais aqui. Clara inclinou-se ligeiramente para frente, surpresa. Um vídeo? A senhora gostaria de deixar uma mensagem para eles? Exatamente. Mas não é apenas uma mensagem. Quero que eles ouçam o que tenho a dizer de forma clara, sem interrupções ou interpretações equivocadas. Clara ficou em silêncio por um momento, ponderando o pedido. Não era algo que esperava, mas entendia a importância que aquilo parecia ter para Maria Helena. Decidiu não questionar e apenas apoiar. Entendi. E como a senhora gostaria de fazer isso? Precisa de algo específico? Preciso apenas de um lugar tranquilo e de sua ajuda para configurar o equipamento. Sei que o hospital tem uma sala de conferências com câmeras. Poderíamos usar isso? Clara assentiu, já começando a planejar o que seria necessário. Sim, acho que podemos organizar algo. Preciso falar com a administração para agendar a sala, mas não deve ser um problema. Maria Helena sorriu levemente, aliviada. Obrigada, doutora. Sei que posso contar com a senhora. No dia seguinte, Clara havia conseguido organizar tudo. A sala de conferências estava preparada, com iluminação ajustada e uma câmera configurada para captar a imagem e o som com perfeição. Maria Helena foi levada até o local em sua cadeira de rodas, mas assim que chegou, insistiu em se sentar em uma poltrona que estava posicionada no centro da sala. Clara verificou o equipamento mais uma vez antes de se posicionar ao lado da câmera. Pronto, Dona Maria Helena. Quando a senhora quiser, podemos começar. Maria Helena respirou fundo. Ajeitou a postura e olhou diretamente para a câmera. Clara apertou o botão de gravação e a sala foi tomada pelo silêncio. Meus queridos, começou Maria Helena com a voz firme, mas serena. Se vocês estão assistindo a este vídeo, é porque meu tempo por aqui chegou ao fim. Sei que muitos de vocês esperam que eu deixe algo de valor, algo que possa ser contado, dividido, talvez até disputado. Mas o que quero deixar é muito mais importante do que bens materiais. Ela fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem antes de continuar. Durante toda a minha vida, aprendi que as coisas mais valiosas não podem ser compradas ou herdadas. Elas são construídas com respeito, honestidade e, acima de tudo, com o esforço genuíno de cuidar uns dos outros. Clara observava de perto, percebendo a intensidade com que Maria Helena falava. Aquilo não era apenas um discurso, era uma mensagem cuidadosamente construída. E aos meus filhos, Eduardo e Carolina, quero dizer que, apesar de todas as diferenças, vocês foram e sempre serão a razão pela qual eu lutei tanto. Mas também preciso ser honesta. Houve momentos em que senti que o amor que dei não foi retribuído da mesma forma. Isso não diminui o que sinto por vocês, mas espero que estas palavras os façam refletir. Maria Helena ajustou a postura, os olhos ainda fixos na câmera. Aos funcionários que caminharam comigo ao longo dos anos, saibam que sempre valorizei o trabalho e a dedicação de cada um, mas também sei que nem todos estavam ao meu lado com a mesma sinceridade. Espero que, ao ouvirem isso, vocês possam entender que a verdadeira lealdade é algo que não tem preço. Mais uma pausa, desta vez mais longa. Maria Helena parecia buscar as palavras certas para finalizar. A todos que assistem a isso, deixo um último pedido. Sejam honestos consigo mesmos. O que vocês carregam no coração, suas intenções, suas escolhas, tudo isso deixa marcas que não podem ser apagadas. Escolham deixar boas marcas. Clara interrompeu a gravação logo após Maria Helena terminar. Ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo o peso do que acabara de ouvir. Quando finalmente falou, sua voz era calma. Foi impressionante, Dona Maria Helena. Suas palavras têm muito impacto. Maria Helena ofereceu um sorriso tranquilo, mas não disse nada. Apenas voltou a ajeitar a manta sobre as pernas, enquanto Clara começava a desmontar o equipamento, ainda refletindo sobre o que havia acabado de gravar. O significado total das palavras da idosa talvez fosse algo que só o tempo revelaria. O quarto de Maria Helena estava quieto naquela manhã. A luz do sol entrava suavemente pela janela, desenhando padrões leves nas paredes e na cama onde ela repousava. Doutora. Clara havia passado mais cedo para verificar a paciente
e notou algo diferente no semblante da idosa. Havia uma serenidade incomum, uma calma que parecia transcender o ambiente. Maria Helena segurava o caderno que a acompanhava há semanas, mas não escrevia mais. Em vez disso, olhava para ele como se estivesse revisando mentalmente tudo o que havia registrado. Quando Clara se aproximou, Maria Helena olhou para ela e sorriu. "Está tudo bem, doutora. Hoje é um dia tranquilo", disse com uma voz suave. Clara sentiu um aperto no peito, como se aquelas palavras carregassem um peso maior do que aparentavam. Ainda assim, ela respondeu com um sorriso e continuou sua rotina. Poucas horas depois, uma enfermeira entrou no quarto para administrar os medicamentos, mas encontrou Maria Helena imóvel, com uma expressão pacífica no rosto. A enfermeira chamou doutora Clara imediatamente, que confirmou o que já era esperado. Maria Helena havia partido serenamente, sem dor ou alarde. A notícia percorreu os corredores do hospital com rapidez. Eduardo e Carolina foram os primeiros a serem informados. Ambos chegaram ao hospital em menos de 1 hora, suas expressões cuidadosamente ensaiadas para parecerem de luto. Eduardo vestia um terno escuro e mantinha o olhar fixo no chão, enquanto Carolina usava óculos escuros e carregava um lenço nas mãos, embora nenhum sinal de lágrimas fosse visível. No quarto ao lado do corpo da mãe, Eduardo colocou uma mão no ombro de Carolina. "Precisamos ser fortes, principalmente agora", disse ele, com uma voz baixa e grave. Carolina assentiu, mas sua mente já estava longe. Ela sabia que o próximo passo seria crucial: a leitura do testamento. Apesar da expressão de tristeza que exibia, por dentro estava tomada por uma mistura de ansiedade e ambição. Rosana chegou logo depois, com um ar de solidariedade exagerado. Segurava uma bolsa e um pequeno buquê de flores. Aproximou-se de Carolina, oferecendo um abraço que foi prontamente aceito. "Meus sentimentos, senhora Carolina. Sua mãe era uma mulher incrível. Sei o quanto ela significava para todos nós", disse Rosana, mantendo a voz firme. Carolina assentiu, ainda segurando o lenço. "Obrigada, Rosana. Sei que minha mãe confiava muito em você." Eduardo observava de longe, com os olhos estreitados. Apesar de não demonstrar abertamente, sentia que Rosana estava se aproximando demais, e isso o incomodava. Decidiu interromper a interação, chamando Carolina para uma conversa privada no corredor. "Precisamos falar com o Maurício", disse ele, assim que ficaram sozinhos. "Quanto antes resolvermos isso, melhor." "Você quer dizer o testamento?", perguntou Carolina, ajustando os óculos escuros. "Sim, é o que nossa mãe teria esperado. Precisamos garantir que tudo seja resolvido de forma rápida e justa." Carolina lançou um olhar desconfiado ao irmão, mas não respondeu. Ambos sabiam que justo era um conceito subjetivo naquele contexto. Enquanto isso, no quarto, Rosana permaneceu ao lado do corpo de Maria Helena por alguns minutos, seu rosto refletindo uma mistura de sentimentos. Ela sabia que o testamento seria revelado em breve e não conseguia afastar a sensação de que algo poderia dar errado. Quando finalmente deixou o quarto, ligou para Maurício. "Precisamos conversar", disse ela sem rodeios. "Não quero surpresas." Maurício suspirou do outro lado da linha, mantendo a calma habitual. "Rosana, você sabe que tudo está sob controle. Não há motivo para preocupação. Não confio em você, Maurício. Quero garantias de que meu nome não será exposto de forma alguma. E eu já disse que estou cuidando disso." Maurício respondeu, um pouco mais impaciente. "Apenas mantenha a calma e siga o plano." Rosana desligou sem se despedir, sentindo o peso da incerteza em cada movimento. Sabia que Maurício era habilidoso, mas também sabia que ele cuidaria dos próprios interesses antes de qualquer outra coisa. No dia seguinte, Eduardo e Carolina reuniram-se com Maurício em seu escritório para discutir os detalhes do testamento. O advogado, sempre meticuloso, trouxe uma pasta de documentos e sentou-se à mesa com os irmãos. "Antes de começarmos, preciso lembrar que o testamento de sua mãe foi elaborado seguindo todas as diretrizes legais. Portanto, qualquer contestação será difícil de sustentar", começou ele, olhando para ambos. "Não estamos aqui para contestar nada, Maurício", disse Eduardo, tentando soar calmo. "Apenas queremos garantir que os desejos da nossa mãe sejam respeitados." "Claro", respondeu Maurício, ajustando os óculos e abrindo a pasta. "Vamos começar, então."
Enquanto o advogado lia as primeiras cláusulas, Eduardo e Carolina mantinham expressões neutras, mas ambos estavam atentos a cada palavra. Quando Maurício mencionou a doação de uma grande parte dos bens para instituições de caridade, o clima na sala mudou. Doações? Interrompeu Carolina, sua voz cheia de incredulidade. Isso não pode estar certo. Minha mãe nunca mencionou nada disso. Está tudo aqui devidamente assinado e registrado, respondeu Maurício, apontando para o documento. Eduardo tentou manter a calma, mas era evidente que estava descontente. E o que ela deixou para nós? Perguntou com um tom mais frio. Maurício fez uma pausa antes de responder. Há algumas propriedades e investimentos designados para vocês, mas como mencionado, uma parte significativa será destinada a outras causas. Carolina levantou-se da cadeira, visivelmente irritada. Isso é um absurdo. Preciso de uma cópia desse documento. Maurício assentiu, já preparado para essa reação. Enquanto isso, Rosana, que havia recebido uma ligação informando sobre a reunião, aguardava notícias em sua casa, com a mente fervilhando de dúvidas e preocupações. Sabia que o conteúdo do testamento poderia mudar tudo, mas não tinha certeza de como a situação se desenrolaria. Quando finalmente recebeu uma mensagem de Maurício, ela a leu com atenção. Tudo conforme o esperado, mas mantenha-se discreta. Rosana soltou um suspiro, mas não conseguiu sentir alívio. A desconfiança entre ela e o advogado continuava a crescer, e ela sabia que o desenrolar dos próximos dias seria crucial para determinar quem realmente estava no controle daquela situação. A sala de reuniões estava impecavelmente organizada, mas o ar ali dentro era carregado de tensão. Eduardo e Carolina chegaram pontualmente, com expressões cuidadosamente compostas que misturavam luto e expectativa. Rosana entrou logo depois, mantendo a postura de lealdade, mas seus olhos estavam atentos a cada detalhe. Doutora Clara foi a última a chegar, acompanhada de Maurício, que segurava uma pasta com o testamento. Todos se sentaram em cadeiras de couro ao redor da mesa longa. No centro, um projetor estava pronto para ser usado, e a tela na parede branca parecia uma janela aberta para o inesperado. Maurício limpou a garganta, ajustou os óculos e começou com sua introdução habitual. Antes de iniciarmos a leitura do testamento, gostaria de agradecer a presença de todos. Este é um momento delicado, e é meu dever assegurar que tudo aqui seja conduzido com o máximo de transparência. Carolina cruzou os braços e soltou um suspiro baixo, enquanto Eduardo mantinha os olhos fixos no advogado. Maurício abriu a pasta e retirou o documento, mas antes de começar a leitura, colocou um pendrive sobre a mesa. A senhora Maria Helena me deixou instruções específicas. Antes de qualquer leitura, ela solicitou que um vídeo fosse exibido. A revelação causou um burburinho. Carolina olhou para Eduardo, que apenas ergueu uma sobrancelha. Rosana tentou disfarçar a tensão, apertando levemente as mãos em seu colo, enquanto Clara observava tudo com uma calma aparente. Um vídeo? Perguntou Carolina, forçando um sorriso. Isso é realmente necessário? Absolutamente, respondeu Maurício, sua voz carregada de autoridade. Ele conectou o pendrive ao projetor e em poucos segundos a imagem de Maria Helena apareceu na tela. Ela estava sentada em sua poltrona, com a mesma serenidade que exibira em seus últimos dias no hospital. O ambiente ficou em silêncio absoluto, enquanto a voz da idosa preenchia a sala. Se vocês estão assistindo a isso, é porque meu tempo aqui acabou. Quero começar agradecendo a todos por estarem presentes. Este não é apenas um momento formal, mas uma oportunidade para deixar claras algumas verdades que talvez muitos de vocês preferissem não ouvir. Carolina mexeu-se desconfortavelmente na cadeira, enquanto Eduardo inclinou-se ligeiramente para a frente, tentando manter a compostura. Rosana desviou o olhar por um instante, mas logo voltou a encarar a tela, visivelmente inquieta. Durante minha vida, aprendi a observar, e foi essa habilidade que me permitiu construir tudo o que tenho. Mas também foi essa mesma habilidade que me mostrou o que estava errado. Eu sei, Eduardo, que seus negócios não vão bem há anos e que, apesar das palavras bonitas, sua preocupação comigo sempre esteve atrelada ao que eu poderia deixar para você. Eduardo arregalou os olhos e sua postura firme vacilou por um momento. Ele abriu a boca para dizer algo, mas se conteve.
Carolina, minha filha, você sempre teve o dom de cativar as pessoas, mas usou isso de maneiras que me entristeceram profundamente. Sei sobre sua tentativa de registrar a casa no seu nome. Sei das suas intenções, mesmo quando fingia preocupação. Carolina ficou vermelha. Tentou interromper, mas Maurício levantou a mão, sinalizando para ela se conter. Rosana, minha leal empregada, ou pelo menos era o que eu pensava. A voz de Maria Helena tornou-se ligeiramente mais firme. Sei que você e Maurício estavam trabalhando juntos, tentando tirar proveito de mim enquanto fingiam me apoiar. Não foi difícil perceber o que estava acontecendo. Vocês subestimaram minha capacidade de enxergar além das aparências. O silêncio na sala tornou-se quase insuportável. Rosana ficou rígida, seus olhos arregalados enquanto Maurício tentava manter a compostura. Este vídeo não é apenas uma mensagem, é um alerta, continuou Maria Helena, olhando diretamente para a câmera. Cada decisão que tomei foi pensada para revelar quem vocês realmente são, para que não restassem dúvidas sobre a verdade. O vídeo terminou abruptamente e a sala foi tomada por um silêncio pesado. Maurício desligou o projetor, mas permaneceu em pé, como se aguardasse alguma reação. Isso foi uma afronta, Carolina disse finalmente, levantando-se da cadeira. Ela está nos acusando de coisas que nem têm fundamento. Eduardo não respondeu imediatamente. Ele parecia estar calculando suas próximas palavras, mas seu rosto estava pálido. Rosana, por sua vez, apertou os punhos sobre a mesa e virou-se para Maurício. Você sabia disso? Perguntou, sua voz tremendo de raiva. Eu sabia que havia um vídeo, mas não o conteúdo, respondeu ele, ainda com um tom controlado. Doutora Clara, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, levantou-se lentamente. Parece que tudo aqui foi dito com bastante clareza. Talvez devêssemos respeitar as palavras dela e ouvir o restante do testamento. Ninguém respondeu. O clima na sala era tão pesado que parecia impossível prosseguir. Maurício limpou a garganta novamente e abriu o documento, mas mesmo ele parecia mais tenso do que antes. O equilíbrio entre aqueles presentes havia sido destruído, e as palavras finais de Maria Helena ainda ecoavam no ar. Maurício abriu o testamento com mãos firmes, mas o olhar traía o desconforto crescente. A sala parecia menor, comprimida pela tensão que cada palavra do vídeo de Maria Helena havia deixado para trás. Carolina e Eduardo estavam sentados, mas a inquietação era evidente em seus corpos. Rosana, que até então havia se mantido em silêncio, encarava o chão com os olhos perdidos enquanto Clara permanecia atenta, sua postura calma contrastando com o caos ao redor. Maurício pigarreou tentando retomar a autoridade na situação. Como mencionado anteriormente, o testamento de Maria Helena foi redigido com pleno conhecimento e discernimento. Todas as cláusulas aqui descritas foram registradas conforme a lei. Ele começou a leitura, detalhando os bens mais valiosos. Primeiro, o terreno no litoral seguido pelas propriedades e investimentos. Cada item era listado, mas ao invés de serem destinados a Eduardo ou Carolina, os nomes que surgiam eram de instituições de caridade, fundações que apoiavam idosos em situação de abandono e organizações de saúde. Isso deve ser algum erro. Carolina interrompeu, levantando-se abruptamente. Minha mãe jamais teria feito isso. Maurício não levantou os olhos do documento. Tudo está devidamente assinado e registrado. Não há erros aqui. Eduardo se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados na mesa, as mãos cobrindo o rosto. Sua respiração estava pesada e ele parecia lutar para processar o que ouvia. E quanto a nós? Perguntou com a voz abafada. O que ela deixou para nós? Maurício pausou, virando a página do documento com um cuidado exagerado. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Ele leu as próximas palavras com uma clareza cortante. Aos meus filhos, Eduardo e Carolina, deixo algo que considero mais valioso do que qualquer bem material. A oportunidade de refletirem sobre como viveram suas vidas e como podem escolher viver daqui em diante. As palavras pareciam ecoar pela sala, cada sílaba como uma pequena lâmina cortando a expectativa de ambos. Carolina afundou na cadeira, balançando a cabeça em descrença, enquanto Eduardo soltava um som que era uma mistura de riso nervoso e soluço. Isso é ridículo, murmurou Carolina, apertando o lenço nas mãos. Isso não pode estar certo.
Maurício continuou agora com um tom mais neutro. A doutora Clara receberá uma parte dos bens, como forma de gratidão pela humanidade e cuidado que demonstrou em meus momentos mais difíceis. Clara arregalou levemente os olhos, surpresa, mas não disse nada. Mantinha as mãos cruzadas no colo, o olhar fixo na mesa. E o restante dos bens será destinado às instituições de caridade listadas nas cláusulas seguintes. Maurício finalizou fechando o testamento com um movimento calculado. Isso conclui a leitura. O silêncio voltou a dominar o ambiente, mas desta vez era carregado de emoções que não podiam ser contidas. Eduardo, incapaz de se segurar, começou a chorar, os ombros tremendo enquanto tentava sufocar os soluços. Carolina, por outro lado, permaneceu imóvel, mas seus olhos estavam vermelhos e as mãos tremiam ao apertarem o lenço. Isso é uma humilhação, disse Carolina, a voz fraca, quase um sussurro. Não, Carolina, respondeu Eduardo, levantando a cabeça com o rosto marcado pelas lágrimas. Isso é a verdade que ela sempre quis nos dizer e que a gente nunca quis ouvir. Rosana, que até então havia permanecido calada, parecia estar prestes a explodir. Seus olhos buscavam algo na sala, como se procurasse uma saída ou uma justificativa. Isso não faz sentido. Ela finalmente falou, com a voz carregada de tensão. E o que acontece com as pessoas que trabalharam para ela? Onde está o reconhecimento? Maurício lançou-lhe um olhar afiado, mas antes que pudesse responder, Clara, que até então não havia dito nada, levantou-se. Maria Helena deixou claro no vídeo que sabia exatamente em quem podia confiar. Talvez o reconhecimento dela não seja o que vocês esperavam, mas certamente é o que merecem. As palavras de Clara atingiram Rosana como um golpe. Ela se levantou rapidamente, a cadeira arrastando-se ruidosamente no chão. Eu não preciso ouvir isso. Não vim aqui para ser julgada. Maurício também parecia desconfortável. Ele ajeitou os papéis, guardando-os na pasta como se tentasse encerrar a situação. Não há mais o que discutir. O testamento foi lido e as decisões de Maria Helena são definitivas. Eduardo e Carolina ficaram em silêncio, ambos afundados em pensamentos que pela primeira vez não giravam em torno do dinheiro. Rosana saiu apressada, enquanto Maurício evitava qualquer contato visual direto com Clara ou os irmãos. Clara permaneceu na sala por alguns instantes, observando o vazio que Maria Helena havia deixado, mas também as rachaduras que ela havia exposto nas vidas de todos ali presentes. Doutora Clara sentou-se em sua pequena sala, agora transformada em um espaço temporário de planejamento. Sobre a mesa estavam os documentos de transferência de bens e o esboço do projeto, que vinha ocupando sua mente desde a leitura do testamento de Maria Helena. O impacto daquelas palavras ainda ecoava, mas não havia tempo para contemplações longas. Maria Helena havia confiado a ela não apenas um legado financeiro, mas uma missão. Clara passou os olhos pelos papéis, sentindo o peso da responsabilidade. A decisão de usar os recursos para fundar um lar de idosos não havia surgido do nada. Era o reflexo de tudo o que Maria Helena havia demonstrado em vida. A lembrança das conversas no hospital, as reflexões anotadas no caderno e, acima de tudo, o desejo claro de transformar a dor do abandono em algo construtivo, conduziram Clara até aquele momento. Um mês após a leitura do testamento, Clara marcou uma reunião com uma equipe de arquitetos e administradores sociais para apresentar seu plano. A ideia era criar um espaço que não apenas oferecesse cuidados médicos, mas também promovesse dignidade e acolhimento para idosos que, como Maria Helena, haviam enfrentado a solidão. Ela não poupou esforços em garantir que tudo fosse perfeito. Precisamos de algo que reflita a essência de Maria Helena, disse Clara durante a apresentação. Não será apenas um abrigo, mas um lar, um lugar onde as pessoas se sintam vistas e valorizadas. Os profissionais presentes concordaram com entusiasmo, mas Clara sabia que o desafio estava apenas começando. Havia detalhes a serem ajustados, terrenos a serem adquiridos e uma longa jornada de construção pela frente. Ainda assim, ela estava determinada. Enquanto Clara avançava com seus planos, Eduardo e Carolina desapareceram do radar público. Após a leitura do testamento, os dois haviam se distanciado de tudo e de todos, carregando uma vergonha que não conseguiam mais disfarçar. Eduardo vendeu sua casa na cidade
e mudou-se para uma pequena propriedade no interior. Seus dias eram ocupados por trabalhos simples e reflexões amargas sobre como havia desperdiçado tantas oportunidades de estar ao lado da mãe. Carolina, por outro lado, tentou continuar com sua vida social, mas percebeu rapidamente que o brilho que a acompanhava antes havia desaparecido. Amigos começaram a evitá-la, e as festas que ela frequentava já não ofereciam o conforto que procurava. Uma tarde, sozinha em seu apartamento, ela encontrou uma foto antiga da família, tirada antes da morte do pai. Na imagem, Maria Helena sorria com um brilho que Carolina não conseguia mais lembrar. A culpa pesou, e ela decidiu se afastar do mundo que havia ajudado a criar. No entanto, o impacto das decisões de Maria Helena ia muito além de seus filhos. A gravação revelada durante a leitura do testamento circulou em pequenos círculos, sendo compartilhada entre pessoas próximas e, eventualmente, chegando às redes sociais. As palavras da idosa se tornaram um símbolo de reflexão para muitos, e o vídeo foi assistido por milhares, cada espectador absorvendo a mensagem de que o valor de uma vida não se mede pelo que se acumula, mas pelo que se compartilha. Rosana, que havia desaparecido por um tempo, reapareceu tentando refazer sua vida em silêncio. Sem as vantagens que esperava obter, ela foi trabalhar em empregos simples, evitando contatos que pudessem lembrá-la do passado. Maurício, por sua vez, enfrentou um colapso em sua carreira. A exposição de suas intenções manchou sua reputação, e ele foi forçado a encerrar seu escritório de advocacia. Para ele, o maior castigo foi ver seu nome associado à traição, algo que nem o dinheiro que conseguiu salvar podia apagar. 2 anos após a morte de Maria Helena, o lar de idosos finalmente foi inaugurado. Clara escolheu nomeá-lo Casa Maria Helena, uma homenagem direta à mulher cuja história havia inspirado toda a iniciativa. O espaço era acolhedor, com jardins amplos, quartos arejados e uma equipe treinada não apenas para oferecer cuidados médicos, mas também para criar conexões humanas genuínas. Na inauguração, Clara fez um breve discurso. Ela não era de discursos longos, mas sabia que aquele momento exigia algo especial. Maria Helena não queria deixar apenas um legado material. Ela queria deixar uma mensagem, e é isso que a Casa Maria Helena representa. Aqui, as pessoas não serão apenas cuidadas, mas também ouvidas, valorizadas e amadas, porque é isso que todos merecemos, independentemente da nossa idade ou condição. O público presente aplaudiu, mas Clara sabia que o verdadeiro impacto daquele lugar viria com o tempo. A cada idoso que entrasse pela porta, a memória de Maria Helena seria honrada. Mais tarde, enquanto caminhava pelo jardim, Clara encontrou um idoso sentado em um banco, olhando para o horizonte. Ele sorriu ao vê-la e disse: "É um lugar bonito. Parece que foi feito por alguém que realmente se importava." Clara assentiu, sentindo uma paz que não havia experimentado em muito tempo. Foi sim, por alguém que sabia o verdadeiro valor da vida.